Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje vamos falar a respeito de Divaldo Pereira Franco. Estamos aí no dia 14 de maio de 2025 e ontem foi a desencarnação de Divaldo Pereira Franco, espírito de 98 anos de idade, médium, orador, conferencista, militante na assistência social, na ação social, e hoje nós vamos fazer um balanço a respeito de todo o trabalho de Divaldo Pereira Franco. Mas é muito importante que antes você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal se você gostar do vídeo, se você gosta do nosso trabalho, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. Visto isso, também é muito importante que você veja o vídeo até o final para que você entenda a proposta do vídeo. Bom, Divaldo Pereira Franco, como dizíamos há pouco, ele faleceu agora com 98 anos, deixou um longo e extenso trabalho, e uma das faces de Divaldo Pereira Franco era na ação social. Na ação social, na fundação da Mansão do Caminho, em 1952, lá na rua Barão de Cotegipe, em Salvador. 3 anos depois, ele se transfere para um terreno maior, lá no bairro de Pau da Lima, isso em 1955, a fim de que pudesse dar melhor acolhimento ao trabalho, expansão ao trabalho e etc. Nesse trabalho de ação social, Divaldo Pereira Franco foi primoroso. Por quê? Ele tinha setores de saúde, onde as pessoas eram atendidas, às centenas e às vezes também aos milhares. Ele tinha setores de educação para crianças. Ele tinha setores, sobretudo, de assistência social. Então era um trabalho muito integrado, um trabalho muito importante, sobretudo para a cidade de Salvador, e com certeza nesse âmbito ele deixou um rastro de um trabalho muito bom, de um trabalho de assistência, de dedicação àquela sociedade local, um trabalho excelente, diria eu. Mas nós vamos também avaliar a questão do Divaldo orador espírita, Divaldo fez mais de 20 mil conferências, entre palestras, sobretudo em outros países. Divaldo Pereira Franco, ele levou o espiritismo a mais de 70 países. Então é um trabalho também de fôlego, ainda que, mesmo diante de todo esse esforço, que é de grande mérito, nós não podemos deixar de oferecer a nossa visão crítica. De que forma? Nem tudo Divaldo Pereira Franco transmitiu a mensagem espírita de acordo com a obra de Allan Kardec. Como, por exemplo, houve época em que ele, na tribuna, falava muito a respeito de crianças índigo, de criança cristal. Isso foi uma onda que aconteceu há alguns anos atrás a respeito de uma espécie de nova seita que aí foi se brotando e que não vingou. Foi um modismo temporário que Divaldo Franco aderiu. Essa questão ela faz parte mais do ramo esotérico, mais desse ramo, vamos dizer assim, universalista, e não faz parte do bojo da doutrina espírita deixada por Allan Kardec. E também, na tribuna, Divaldo Franco, sobretudo nos últimos anos, quando acirrou-se o debate a respeito da política partidária no Brasil, ele andou fazendo algumas colocações que, independente de concordarmos ou não, elas não são da alçada da doutrina espírita. Essas considerações político-partidárias, como bem Allan Kardec deixou claro em sua obra,
não faz parte do bojo da doutrina espírita. Então, mesmo diante dessas discordâncias, tenho certeza, que o trabalho de Divaldo Franco, em termos de divulgação, foi um trabalho muito valoroso, ainda que, em termos de oratória, ele tenha emitido muitas opiniões pessoais, ele tenha emitido muitas opiniões até que vão de encontro, ou seja, contra os princípios deixados na obra de Allan Kardec, mas mesmo assim respeitamos todo o esforço que ele fez em divulgar o Espiritismo, sobretudo para outros países, né? Porque ele foi um dos grandes pioneiros nessa tarefa. E por fim, nós vamos falar sobre o Divaldo Franco, médium. Ele que deixou mais de 250 obras mediúnicas, né? Psicografadas por mais de 200 de espíritos. Foi um trabalho também de fôlego. Nós temos aí a coleção chamada Psicológica, pelo espírito Joana de Ângeles. Nós temos a coleção primordialmente sobre o assunto Obsessão, psicografada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E nós temos várias outras obras a respeito de assuntos variados, vertidas através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Mas aí eu também tenho várias discordâncias com várias informações que foram passadas através dessas obras mediúnicas. Eu discordo de muitas coisas nas obras de Divaldo Pereira Franco que vão contra a obra de Allan Kardec. Se vocês quiserem, escrevam nos comentários que eu posso fazer um vídeo só dessas comparações que não são minha opinião. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso com textos comparados entre a obra de Allan Kardec e a obra de Divaldo Pereira Franco, para nós vermos então, sentirmos essa diferença entre o que a obra de Allan Kardec diz e o que a obra de Divaldo Pereira Franco disse através de vários espíritos. Pois bem, diante disso tudo, nós vimos o Divaldo na ação social, nós vimos o Divaldo Franco na oratória e nós vimos o Divaldo Franco também como escritor na mediunidade, como psicógrafo. Eu poderia aqui ter copiado algumas coisas da internet, algumas mensagens mediúnicas, né, ou entre aspas mediúnicas, a respeito da desencarnação do Divaldo. Eu poderia aqui ter falado curiosidades e até fofocas mediúnicas de quem foi Divaldo Franco na vida passada, curiosidades a respeito da mediunidade dele em relação a essas questões de pessoas famosas, a essas questões pertinentes somente ao campo da curiosidade vã. Mas aqui o trabalho é de elucidação. Em nenhum momento eu questiono o caráter de Divaldo Pereira Franco. Veja bem, não é nada pessoal contra a pessoa, mas sim contra parte do trabalho dela. Parte do trabalho foi excelente, foi um trabalho de fôlego muito bom, mas o que não me impede de fazer uma análise crítica de acordo com os princípios que eu defendo que estão contidos na obra de Allan Kardec a respeito da produção doutrinária de Divaldo Pereira Franco, o que também não apequena o mérito dele perante o esforço que ele teve e diante de todo essa tarefa de fôlego que foi trazer toda essa obra a lume. Então, mais uma vez, que possamos vibrar por ele, que nossas preces atinjam esse grande trabalhador do Espiritismo e que também nós possamos ser livres pensadores
A despeito da obra dele ter sido maravilhosa no campo da ação social, podermos ter nossa crítica construtiva em relação à parte doutrinária, a parte que nos cabe aqui nesse vídeo, para que possamos então refletir diante dessa grande proposta de Allan Kardec a respeito do controle universal do ensino dos espíritos e a respeito, sobretudo, do uso da razão, da lógica e da questão do teor moral de que cada mensagem mediúnica vem investido então. Então, para terminarmos esse vídeo, que Divaldo Franco, como todas as pessoas, possa ser recebido de uma forma satisfatória no mundo espiritual, os nossos melhores votos de saúde e paz para ele nessa volta ao mundo espiritual, e que ele possa, diante desse novo período que vai viver, se preparar, elucidar-se perante os seus erros e acertos no mundo espiritual e fazer vibrar a luz dele nessa evolução que é infinita para todos nós. Então, obrigado, você que chegou até o final do vídeo. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e até os próximos vídeos.